Shalom a todos, estamos em Parashat Shelach Lecha. Nossa Parashá fala sobre os espiões que Moshe Rabbeinu mandou. Era um tempinho antes de entrar na terra de Israel. Ele mandou chefe de cada tribo, mandou para espionar a terra, ver como ela é a terra. E esses espiões voltaram e falaram que essa terra, de um lado, tem fartura, zavat halav udvash, tem mel, tem tudo. De outro lado, tem lá gigantes e uma terra que, como se fosse, mata os moradores dela, que tinha várias pessoas que estavam morrendo nesses dias que estavam lá. E isso causou que todo o povo tinha medo de entrar na terra de Israel, falaram mal da terra de Israel. No final, aconteceu que Hashem decidiu que toda essa geração vai morrer no deserto durante esses 40 anos e não vão entrar na terra de Israel. Então isso é a história dos espiões. Vem Rashi sobre nossa parashá. Primeiro Rashi explica. Ele pergunta uma pergunta simples. Qual é a conexão entre nossa parashá, que fala sobre os espiões, e entre o final da parashá passada Be'alotecha, no final da parashá, fala sobre Miriam. Miriam e Aaron, os irmãos de Moshe, falaram mal de Moshe, criticaram Moshe porque ele acabou se separando da esposa dele, Tzipporá. Eles falaram, mesmo que ele é profeta, nós estamos também profetas, a gente não se separou, a gente está continuando nossas famílias, e por que ele se separou da mulher dele? E é verdade, Hashem dá uma bronca, como vocês usaram falar contra meu servo Moshe. É verdade, no final Miriam ficou leprosa. Então vem Rashi explica qual é a conexão entre os dois trechos, o trecho do final da parasha passada, entre o trecho de nossa parasha. Vem Rashi explica que esses espiões poderiam entender do que aconteceu com Miriam, que ela ficou leprosa, o fato que falou mal de Moshe. Eles poderiam entender que alguém que fala mal, fala lashon hara, então é uma coisa ruim. É a prova que Miriam ficou leprosa. Então também eles precisavam aprender disso e não falar mal da terra de Israel. Precisavam aprender o moral da história do Miriam e não agir como eles agiram, que quando voltaram de Israel falaram mal da terra de Israel. Assim que explica Rashi. Aqui os comentaristas tentam entender aqui como dá para comparar as duas coisas. Como dá para comparar o fato que Miriam falou contra um ser humano? Não somente um ser humano, está escrito que Moshe Rabbeinu é considerado metade ser humano, metade anjo. Moshe Rabbeinu é a pessoa mais importante que a gente conhece. Então, que Miriam fala contra Moshe, claro que isso que vai trazer lepra, isso é muito grave. Mas que eles que vão entender, por isso que eles não podem falar contra a terra, contra uma terra, contra pedras, contra uma coisa, é difícil de entender qual a conexão. Contra Moshe, claro que eles não vão falar uma coisa contra Moshe, mas de falar contra a terra, qual é o problema? A terra, ela sente uma coisa. A terra ficou ofendida. Qual é esse ponto? Como eles poderiam entender da história do Miriam para o que eles fizeram? Então, primeira explicação é, vamos ver, primeira explicação, por que Hashem ficou tão bravo contra Aaron e Miriam. Ele fala no Pasuk, antes que Hashem fica bravo, ele fala, Vaish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al penei ha'adama. Primeira coisa, Hashem fala para Miriam
presta atenção. Vocês, em vez de falar contra Moshe Rabbeinu, vocês precisam aprender dele de ser humildes. Uma pessoa que é humilde e não vem criticar na hora. E não somente isso, ele pensa bem antes de falar com qualquer coisa. Ele pensa bem, será que vale a pena de falar isso? Talvez eu tenho razão de falar, mas eu não sei como vai ser interpretado pelas outras pessoas. Como que vai chegar no final para o público? Então ele tem muito, muito cuidado. Por isso que vem Hashem e fala para Aaron e Miriam: Lama lo yeretem ledaber ba'avdim Moshe? Por que você não tinha medo de falar contra meu servo Moshe? O que quer dizer não tinha medo? Por que vocês não pensaram um pouco o que pode, não somente é ruim de falar contra uma pessoa, mas o que pode causar quando vai ser sabido pelas outras pessoas que vocês falaram mal contra Moshe? E se a gente presta atenção, a partir de agora, começa a ter muitos episódios que o povo começa a desconfiar em Moshe Rabbeinu. Simplesmente. A parasha da semana que vem, Korach veio, conseguiu juntar 250 pessoas, conseguiu juntar muita gente contra Moshe. Mas como ele ousou fazer isso? Os sábios falam, começou com Miriam. Miriam falou contra Moshe, e aí tem mais gente que estão usando falar. E depois da parasha, Hukat, de novo, com a história dos serpentes, da epidemia, e tudo isso falaram contra Moshe. Hashem fala como você não tinha medo. Você começa a falar, você é líder, Miriam. Aaron, vocês são líderes. Quando você fala uma coisa, mesmo que talvez você acha que você poderia falar, você fez isso com uma boa intenção, mas você não sabe, as palavras saem da boca e depois você não tem mais controle. Antes que de sair da boca, você tem controle, mas depois você não tem mais controle. E se você é uma pessoa importante, ainda mais. Fala nossos sábios, Chachamim, Hizaharu bedivrechem. Os sábios precisam ter cuidados como eles estão falando. Porque muitas vezes, muitas pessoas estão vindo, vão interpretar errado, vão aprender disso de fazer uma coisa errada e também fazer coisas boas se eles falam coisas boas. Então precisa ter muito, muito cuidado. É isso o moral que a Torá quer desses espiões. Vocês são chefes de tribos. Vocês precisam muito ter cuidado como vocês estão falando. Mas olha, eles vão falar, mas a gente foi espionar, a gente falou a verdade. Vocês não querem que a gente vá reportar o que a gente viu lá? A gente viu gigantes, falamos que tem gigantes. A gente viu que a terra, tem mel, zavat halav udvash, tem fartura, tem tudo. Falamos também que vocês querem da gente, que a gente fez errado. Mas olha bem, os espiões falaram que a terra tem fartura e depois falaram que tem gigantes. O jeito de falar, o jeito deles de falar sobre a terra, isso que fez toda a diferença. Se eles iam falar no primeiro, tem gigantes, lá a gente viu gigantes, tinha pessoas que estavam morrendo lá, mas uma terra maravilhosa. Isso faz uma grande diferença. Mas o que é a mesma coisa? O que você fala primeiro, o que você dá o foco. É isso, Izaher bedivrecha. Você precisa ter cuidado. Isso que eles não entenderam. Isso era o grande erro desses espiões. Que eles não entenderam quanto são importantes. Quanto Rashi Bnei Israel são chefes de tribos, quanto eles precisam ter cuidado. E de onde eles poderiam entender que o líder e tem muita responsabilidade e precisa ter cuidado mais que os outros? Poderiam entender da parashá da semana passada.
de Miriam, quando falou, a Miriam e Aaron falaram contra Moshe, precisamos entender como Hashem ficou bravo, entender disso quanto tem responsabilidade para os líderes. Então é isso é a primeira explicação. A segunda explicação, que o fato que Miriam recebeu lepra. Por que alguém que fala mal do outro recebe lepra? Então, a primeira explicação, que o fato que uma pessoa fala mal do outro quer dizer que ele acha que ele é perfeito. Então, acha que ele é perfeito, porque se não achava que ele é perfeito, ele não ia falar mal do outro. Alguém que tem um defeito, falta uma mão, uma coisa, ele não vai falar do outro que falta uma perna. Ele não vai falar mal, ele mesmo não está perfeito. Então, o fato de falar mal dos outros é um fato de achar que ele é perfeito. Mas mais profundo disso. Então, por isso que Hashem traz lepra, para falar, para mostrar para ele que você não é perfeito. Mas mais profundo disso, o fato que alguém, ele pega uma personalidade que tem coisas positivas e coisas negativas. Se ele é uma pessoa que olha o positivo, elogia, foca no positivo, ele fortalece a própria positividade dele, a parte boa que está dentro dele. Porque todos nós temos Yetzer Tov, Yetzer Ra, temos valores, temos vantagens, temos coisas, temos defeitos. O fato, como a gente fortalece nossa personalidade para ser uma personalidade que a positividade, as coisas boas vão superar as coisas ruins, vão ficar mais brilhando, o fato de focar as coisas positivas no outro. Mas se a gente foca nas coisas negativas do outro, a gente fazendo brilhar, é como se fosse sair para fora a coisa negativa. E por isso alguém que fala Lashon Hara do outro, ele recebe lepra. Por quê? A gente fala, olha, o fato que você falou do outro, a parte negativa acabou saindo para fora, flutuando para fora. E isso é a lepra. Então, quando eu falo mal do outro, falo negativo, é eu que fico mais negativo. Vem de minha parte negativa. Se minha parte positiva era muito, muito, muito forte, ia haver também o positivo do outro. Então, por isso é um moral que essas espiões precisavam entender de Miriam. O fato que quando Miriam falou mal de Moshe, recebeu lepra, e mostra isso, que quando fala mal, vem de sua parte mal. E isso eles precisavam entender. Quando vocês estão vendo, focando nas coisas ruins que vocês viram em Eretz Israel, mesmo que tinha coisa boa, vem da coisa ruim que está dentro de vocês. Então precisa ter cuidado. Quando eu tenho vontade de criticar mais o outro, quando eu tenho vontade de olhar a coisa mais negativa do outro, é meu problema. Vem de minha falha. Vamos terminar com uma história que pode ilustrar isso. Tinha uma vez um aluno dentro de uma escola, dentro de uma sala da escola, que o professor sempre reclamava dele, que ele está fazendo bagunça, não dá para dar aula assim, desse jeito. Até que o professor não aguentou mais, chamou o pai dele, falou, olha, leva seu filho para outra escola, eu não consigo mais dar aula com seu filho. Não dá. Bagunça, tudo isso, não dá. Aí o pai falou, o que está acontecendo? Eu conheço meu filho, está tudo bem. Falaram, não, eu não consigo dar aula quando seu filho está dentro. Mas talvez eu possa fazer uma tentativa antes de tirar ele da sala, que talvez vocês vão dar para ele, todo dia de manhã, Ritalina, remédio. Ele vai ficar mais calmo, não vai fazer bagunça, talvez vai dar certo. Aí o pai falou, mas como a gente vai dar para ele? De manhã a gente saindo muito, muito cedo, como a gente vai dar para ele esse remédio? O professor falou, não tem problema. Todo dia ele vai tomar o remédio dentro da escola.
dentro da sala dos professores, ele vai ter esse remédio, ele vai tomar. Eu vou, no início da aula, no início do dia, eu vou pedir para ele ir lá na sala dos professores, me preparar um chá, copo de chá, e aí, quando ele está preparando o copo de chá, então ele vai tomar esse remédio. Tudo bem, assim que foi combinado. Depois de 2 semanas, o pai chama o filho, fala, meu filho, como que está indo na aula? Fala, está indo perfeito, está indo muito, muito bem. Incrível, está indo muito bem. Agora a gente não tem problema, o professor não está reclamando mais de mim. Fala, o que está acontecendo todo dia? O que você está fazendo? Fala, olha, não sei o que aconteceu, mas as últimas semanas ele me pediu para ir preparar um chá para ele. Quando eu estou preparando um chá, então ele falou para tomar remédio. Então o que eu faço? Estou pegando esse remédio, eu estou colocando dentro do chá dele, isso que ele me falou. Então o aluno entendeu que ele precisa colocar o remédio dentro do corpo do professor. Agora a gente entende, quando o professor estava tomando Ritalina todo dia, não ficou mais bravo sobre o aluno. Então a gente entende que o professor achava que o problema é com o aluno, mas no final era o problema com ele. Então isso sempre, quando a gente tem problemas com os outros, reclamando dos outros, eles estão ruins, eles estão fazendo coisa ruim. Vamos parar um segundo. Vamos ver, talvez o problema está dentro da gente. A gente que precisa refletir sobre nossa parte. Talvez se a gente vai se melhorar, não vai ter problemas. Então esses 2 pontos que a gente aprende aqui. Primeira coisa, precisa ter muito cuidado quando a gente fala uma coisa. E ainda mais quando a gente tem responsabilidade sobre nossos filhos, sobre funcionários, sobre qualquer pessoa. Quando a gente mais tem responsabilidade sobre as pessoas, mais cuidado a gente precisa ter quando a gente está falando. E segunda coisa, quando temos vontade de falar mal dos outros, vamos parar um segundo e vamos ver que talvez essa coisa ruim que a gente começa a falar sobre os outros também vem da coisa ruim que está dentro de nós. Então por isso que a gente precisa primeiro ver, se consertar a gente mesmo, antes de falar mal dos outros. Shabbat Shalom.